Fala fiel, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações e a repercussão na mídia dessa vitória do Timão contra a equipe do Atlético Paranaense lá no Paraná. Estou trazendo um corte, trazendo todos os detalhes dessa vitória. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Era de esperar que talvez o Dorival desse uma balanceada e os jogadores mais frágeis, Memphis, Garro, principalmente esses dois, fossem poupados. Ele não tem o Yuri e não tem o Bidon. Mas então, ele botou ficha no brasileiro. O que ele fez? Ele usou o Memphis como centroavante e escalou o Vitinho como titular, como jogador com mais mobilidade, né? Que é um jogador que pode fazer um pouco o que o Yuri faz. Exato, de facão, de velocidade, tal, né? Assim. E aí, com o segundo tempo, com o Atlético mais em cima do Corinthians, ele pôs o Guinegão, que é um jogador com arranque, né? E reforçou o meio-campo, pôs o Alan, pôs o Carrilho, e aí ele incorporou, depois, já mais no finzinho do jogo, quando o Matheus Pereira sentiu, né? O Matheus ajudou muito taticamente o time, ele pôs o André Ramalho, e aí fez uma linha com 3 zagueiros e os 2 laterais presos, e aí fez uma linha de 5 para suportar a pressão final do Atlético. Achei que o Corinthians fez um trabalho tático muito importante, muito sólido no jogo de ontem, né? Principalmente em termos defensivos. Né? Sim, sobretudo em termos defensivos, Maestro. Muito bem lembrado, assim, porque ofensivamente mesmo o Corinthians teve quase nada de jogo. Mas defensivamente o Corinthians foi muito bem. E vale destacar, eu acho, Mari, Maestro e Serginho, como o Dorival fez subir a qualidade dos 2 laterais, né? O Mateuzinho e o Bidu hoje são 2 jogadores muito importantes nessa equipe. Bidu, não só ofensivamente, mas defensivamente também. Está melhorando, Bidu. Estão melhorando, enfim, são jogadores hoje que o Corinthians não tem substituto, por exemplo. Os 2 hoje são muito importantes dentro do mecanismo do Corinthians. O gramado foi uma reclamação, na verdade não só por ser sintético, porque aí já não seria uma novidade, mas as condições eram muito ruins. Sintético ruim. Tava ruim. Até que eu falei de um jeito, inclusive quando a gente foi pra break, parecia uma reclamação, aquelas que a gente ouve todo o jogo e que eu acredito fazem total sentido, porque é algo que a gente ouve de todos os jogadores de vários níveis diferentes, mas além de tudo ontem estava ruim, né? Os jogadores não reclamam do sintético do Botafogo, né? Por quê? Porque a qualidade é uma qualidade... Eu acho que reclamam sim, mas não. Não, é desse tamanho. A reclamação é desse tamanho. A qualidade é muito boa, não é sobre isso. Dizem que preferiam um gramado natural bom e um sintético bom, mas assim, não tem uma reclamação específica, como do Atlético Mineiro também. O Atlético vai trocar, né? O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já disse que vai trocar, etc. Mas, puxa vida... A Copa, né? Devia ter trocado antes do campeonato começar, né? O primeiro turno todo vai ser disputado nessas condições, né? Porque o primeiro turno dura até a Copa, né? Exatamente isso. Essa foi uma... É que tem atleta que não joga no sintético, ponto. Quem tem problema de articulação, naturalmente, se preserva porque sabe é recomendado que não jogue. Soares, na época do Grêmio, não jogou nenhum jogo. O Neymar também. Neymar jogou um jogo lá no Atlético Mineiro e depois não jogou mais. Tem vários jogadores. Isso não é bom para a competição. Essa que é a verdade. Assim, tem uma questão de isonomia. Você não pode... ter um time de um jeito que joga contra você num gramado natural, mas não joga contra o outro time que tem gramado sintético. Porque aí você está afetando a isonomia do campeonato. O Serginho citou até o Soares e a isonomia, vou usar os 2 ganhos. Vocês lembram daquela troca de jogo do Botafogo? Sai do Newton Santos, vai para São Januário. O que ele joga e acaba com o Soares fez 3 gols em São Januário. Fez chover em São Januário. Foi isso. Mas de qualquer jeito, só estou fazendo aí ele não jogaria se fosse no Newton Santos. Não jogaria no sintético, exato. Estou fazendo só o adendo que a reclamação foi sobre as condições do gramado, que também é... O Memphis fez um post, né? Aliás, a gente tem o post ou a gente tem a fala? Deixa eu só voltar. Eu só não entendi. O post é extremamente irônico, né? E ele fala da arbitragem também, né? Então, ironicamente, né? A ironia se estendeu, inclusive, para... Né? Então isso. O Memphis em um post em rede social, campo horrível, e aí árbitros absolutamente os melhores, 3 pontos. Tá meio truncadinho. Eu vi uma certa ironia. Mas o Memphis ele tá se arriscando bem no português ali, né? Ele consegue se comunicar, mas nesse caso aí, até a ironia fica um pouco difícil de pegar ali, né? Mas tá ali, tá tudo certo. Mas eu acho que pelo tom de saída do jogo deu pra gente... Foi o Rodrigo ontem que apitou, né? Rodrigo Pereira Lima, isso? O nome dele? Não, quando você falou Rodrigo, achei que você falou do Garro. Não, o Rodrigo que apitou o jogo. Assim, foi uma arbitragem tensa, tá? Porque o gramado sintético, principalmente esse da Arena da Baixada, ele deixa o jogo muito vivo, muito contato. A bola é muito rápida, ela quica e vai embora. E ela os jogadores estão sempre muito em contato. Então, ele teve uma arbitragem assim um pouco tensa. O jogo ficou sempre muito tenso.
mas ele não teve influência nenhuma no resultado. O pênalti que houve, ele deu, depois não houve mais nenhum lance assim que você possa discutir se mudaria o placar da partida, tá? Mas realmente foi uma arbitragem mais tensa, um cartão amarelo ou outro mais exagerado, faltou um cartão amarelo ou outro aqui ou ali. Aquele pênalti eu não daria, não. Pra mim foi pênalti. O cara se jogou. Nada. Pra mim foi pênalti. Nossa senhora. Nada disso. Quando ele toca na bola, o outro chuta. Tanto que o Bidu nem reclama, cara. O problema foi um pouquinho de ânsia do Bidu de tentar tirar a bola ali, né? Foi um pênalti... Não precisa quebrar a perna pra ser pênalti, culposo, né? não foi doloso. Pênaltizinho, a brasileira. Você achou brasileira? É que também eu acho que foi logo no início do jogo, mas eu vou de pênalti também. Ele chuta. Ele tentou tirar a bola, é verdade, mas ele acerta a batata da perna do cara. Do Viveiros, E se tivesse entrado, lógico, sempre, né? Se tivesse feito o Atlético 1-0 ali, o jogo teria sido completamente o diferente. Ciro entra em campo, mas... Condicionou demais o resultado. E o gol saiu logo depois, né? A perda do pênalti condicionou o jogo demais. Vimos o post do Memphis, então vamos ouvir o Dorival sobre esse gramado, que ontem foi o palco do jogo, né? Entre Atlético Paranaense e que levantou uma outra bola, né? Uma bola estranha. Vamos ver. Sobre o gramado? Não. Então, peraí. Então, primeiro o gramado. Tô voltando de férias. Calma aí que eu tenho que me encontrar aqui. Primeiro o gramado, então. Eu acho que se está autorizado pela CBF, ponto. Nós não temos que ficar discutindo. Que é vantajoso para quem atue dentro do seu campo, é natural. A vantagem é muito grande. O jogo é muito mais rápido, muito diferente de um gramado natural. Esse é um outro aspecto. Não especificamente aqui dentro, este estádio, mas todos aqueles que optam por terem gramados artificiais. Eu acho que em boa parte da Europa já não se permite isso e nós tínhamos que levar isso em consideração. Nós estamos sempre na contramão do que vem acontecendo aí fora. E então nós temos que estar conscientes daquilo que nós estamos proporcionando aos nossos profissionais. Esse ponto é bastante interessante. A CBF permite. Né? Porque a FIFA permite. Embora alguns países já estejam repensando, né? Na Europa, alguns países já estão repensando. Mas a FIFA, nos eventos dela, ela não permite, só permite eventos de outros. Permite na cara dos outros. Na cara dos outros. Você não vê, isso é público e notório. Isso é uma verdade. A gente também. teve agora na Champions, né? Aquele time norueguês. Mas é por causa da neve, né? Lá não tem que ganhou do City e ganhou da Inter de Milão agora, na repescagem. É grama sintética porque tem uma condição climática adversa. Aqui no Brasil não é isso. Aqui no Brasil é uma questão econômica, né? Os clubes usam grama sintética para poderem fazer show e ganharem dinheiro nos seus estádios. Ok, é uma opção dos clubes e dos seus contratos com quem construiu o estádio, né? Mas como o Dorival falou, está aprovado, né? Mas aqui a gente também não tem impacto de clima. Eu já vi vários, eu ia falar vários gramados, eu já vi vários profissionais falando sobre os gramados e a influência do aumento de temperatura. Não, é que é o contrário. Obviamente a gente não está falando de neve, mas a gente está falando de um calor extremo que a gente vem enfrentando de uns anos para cá. Alguns profissionais já defenderam assim. No sul você tem invernos extremamente rigorosos e a gente vê o Beira-Rio e vê o Olímpico sempre em qualidade tem gramados ótimos e é frio. Não. Aqui a questão isso foi dito. Não, também. É claro que tem uma influência maior. Claro que tem. Por conta dos shows que facilita muito a montagem e remontagem. Não, tem, mas a gente acompanha até pesquisas, inclusive, né, do desenvolvimento de uma grama mais resistente ao clima atual. Existem já. A Embrapa já se movimenta para isso. Você quer saber o grande exemplo para mim? É o Juventude. O Alfredo Jaconi em Caxias. O Alfredo Jaconi, eu sou de lá, né? Era um pasto, né? Gramado muito ruim, quando chovia, alagava. Fizeram um trabalho sério. A Arena do Grêmio, Serginho? Melhorou muito. A Arena do Grêmio, quando desde a inauguração, ela nunca teve, assim, sempre foi alvo de crítica. Aí veio entrou uma nova gestão e falou assim, a gente vai cuidar do gramado. É interesse. Vontade. É investimento e interesse e vontade. O gramado hoje da Arena do Grêmio é muito bom. Se elogiava muito do Beira-Rio e se criticava muito da Arena do Grêmio. Hoje, os dois gramados são muito bons. Além do Jaconi, que é excelente. Mas a gente não tem evento no Maracanã também?
É que você falou que o fato de os estádios receberem eventos fora do futebol acaba sobrecarregando a grama e essa é uma justificativa. Né? De vez em quando a gente tem problemas. O Maracanã tem um problema do número de jogos. Você tem dois número de jogos e eventos. E às vezes o Vasco também, ano passado, jogou. Então, bateu 75 jogos, se eu não me engano, ano passado. Isso é uma loucura. Se você chegar num estádio europeu e falar para o administrador do estádio, tem um estádio no Brasil que teve 75 jogos no ano. O cara fala, como assim? Com grama natural. Com grama natural. Como assim? Nem precisa dizer isso, que um atleta joga 75 jogos. Isso já choca. Não, eu fui chamado de mentiroso pelo cara do Torino quando eu falei que já tinha 500 jogos. Ele falou, não é possível. Aí ele faz um número de temporadas. Ele falou, não é possível. Aí eu pedi o saudoso Ed Andrade, que ele fazia tudo na mão. Ele me mandou e aí mostrei pro cara. Falou, não é possível vocês fazerem tudo isso. Mas é o calendário brasileiro. Sobrecarga de grama também. O Maestro falou sobre uma frase do Dorival. A gente tem separado? Tem. Vamos ouvir então. Outro trechinho, né, do Dorival que rende uma discussão bastante interessante. Ele falou sobre estrangeiros. Vamos ouvir. Que está na hora de intervirmos em relação ao número de estrangeiros em cada equipe brasileira. Nós estamos aí penalizando uma geração e futuramente pagaremos um preço muito alto. Nós não estamos percebendo isso acontecer. A Itália pagou um preço altíssimo em 2 Copas do Mundo, tendo uma dificuldade muito grande de classificação nessa terceira. Então é para vocês verem que são 2 fatores que para mim conflitam muito com aquilo que nós sempre fizemos, revelarmos atletas e termos gramados, por sermos um país tropical, gramados em condições. É impossível que isso não aconteça. Na Europa, que praticamente Londres, nós estamos aí no dia 20 hoje, são 50 dias do ano sem ver sol e os gramados lá são perfeitos. Não é possível que nós não possamos atingir um momento como esse dentro do nosso país, independente do estado que estivermos. Perfeito. Vamos começar então pela discussão de estrangeiros, que é uma discussão que eu acho bastante interessante e entendi onde quer chegar o Dorival, né? Quando a gente traz de fora... E um ponto bastante curioso é que a gente tem importado atletas muito jovens também. Vou olhar para o Botafogo e falar de aliás, para mim, o destaque da temporada até aqui, o Montoro. A gente está falando de um argentino de 20 anos, né? Então, já tem 20 anos o Montoro? 20 anos, ano passado, 20 anos. Vou confirmar aqui, mas não estamos falando de ninguém mais velho do que isso. Será que você não tem ninguém? Você não consegue formar ninguém? É óbvio que tem, além de tudo, o problema de você bloquear. 18, obrigada. 18 anos. O Flamengo acabou de trazer um camisa 10 do River Plate, da base, para jogar no Sub-20. Acabou de trazer. Contratou agora, semana passada. Então não pode ser só maturidade o problema. Tem alguma coisa acontecendo aí. Porque se você está contratando atletas de 18 anos, um para o seu Sub-20... Tem alguma coisa... Mas esse é um processo natural do mundo. Isso. Claro. Antigamente você saía com 20 Mas o mundo vem buscar aqui. Com quantos anos você saiu, Maestro? Não, a minha geração foi uma geração que saiu tarde. Muito tarde. O Falcão saiu com 27. Eu saí com... ia completar 30 naquele ano. Porque a Europa foi abrindo Mas a coisa... Exatamente. Só podia 1 ou 2 estrangeiros por time, né? Hoje, com 16, 17 anos, a gente viu o Hendrick, viu o Pato Vinícius, foi comprado antes de completar 18 anos. Ele precisou ficar treinando no meio. Mas o que eu mais achei interessante do Dorival falar é exatamente o que acontece com a Itália nesse momento. A partir do momento que você abriu-se a porta, né, para a Europa. Então, os clubes, né, a Inter teve um período que tinha 9 estrangeiros e tinha 2 italianos. Foi campeão europeu, aquele ano com o Mourinho, sem nenhum italiano. Aí o que aconteceu? Os clubes deixaram de se dedicar às bases, né? Os vivaios, como eles chamam na Itália. O Torino sempre foi, na minha época, um clube que sempre deu muitos jogadores, né? Lentini e companhia, esses caras foram sempre destaque. A partir do momento que parou de investir na base, o que aconteceu? Eles eram sempre campeões ou vice-campeões da Sub-20, Sub-17, das categorias de base. Hoje você não vê a Itália mais brigando por campeonatos da base. Isso teve uma reflexão, entendeu? Direta no profissional, porque vieram muitos jogadores de fora. Isso é que ele fala, está arriscado pela terceira Copa do Mundo consecutiva, que a Itália está na repescagem, não conseguir participar. Passou até a usar jogadores que não são, que têm dupla nacionalidade, o Thiago e o Jorginho, por exemplo.
ítalo-brasileiros que jogaram na seleção italiana. É que eu acho curioso o Dorival falar isso. Tá bom, Dorival, então vamos tirar o Memphis e vamos tirar o Garro. Vamos ver o que sobra do teu time. Então, nós estávamos contando aqui. Mas eu acho que um ou outro vai ter. Não, então, mas no O Atlético tem 14, tem um que tem 13. Então, eu acho exagerado, sinceramente. O Corinthians tem 6. Essa argumentação dos italianos, eu acho que tem uma questão estrutural da Itália, porque a mesma legislação existe na França. A França tem 3 times, tem 3 seleções de franceses, né? Por quê? Porque lá tem um trabalho de base maior. Eu acho que não é a lei de estrangeiro que faz isso. Eu acho que é o jeito que cada país está lidando. Mas eu acho que você deveria prestigiar as tuas categorias de base. Só isso. Né? E se você trouxer estrangeiro para você embarrear essa molecada, para mim está errado. É por isso que saem muitos que vão fazer carreira lá fora. Né? Quantos a gente viu? Samuel Lino, a gente acabou de falar do Flamengo. Tá aí, foi um. Eu acho que quando você traz o Memphis, é incontestável. Quando você traz um Arrascaeta, é incontestável. Quando você traz um Suárez, o próprio Garro. É incontestável. Agora, você olha para o número de estrangeiros hoje aqui no Campeonato Brasileiro, que não são protagonistas. Não é possível que você não encontre na base. Preço. Não é possível que você não encontre. Mas aí você... A nossa base está cara. A nossa base é mais barata do que os nossos empresários estão de olho grande. A base no Brasil está cara. A base na Argentina, no Uruguai, está barata. É isso, é mercado. Da mesma forma que o Brasil vai na América... Você não encontra um Montoro toda hora, né? Claro. Montoro você não encontra toda hora. Mas tem um monte de jogadores medianos que estão embarreirando a subida dessa garotada. Só isso. Eu também acho. Eu acho que trazer estrangeiro bom, ótimo. Como eu acho que tem brasileiros, muito jovens que vão para a Europa que estão embarreirando os europeus. É isso, mercado. E não são só brasileiros, não. A gente olha para a final, olha, estou até vendo essa estatística aqui agora. Só para terminar o do Corinthians, que eu fiquei de dar. O número Corinthians tem 2, 3, 4, 5, 6. 6 atletas estrangeiros. Saiu o Martínez agora, né? Mas já atualizado. 2 argentinos, um peruano, Holanda, Venezuela e Uruguai. Mas aquela Inter... Não sei nem se comunicaram o Martínez, porque era difícil encontrar o Martínez, né? O sumidão, né? Sei lá, porque foi que encontraram ele, porque ele não respondeu. Ele apareceu, né? Graças a Deus. Opa, tô aqui. Graças a Deus. Sem joelho, mas tô aqui. Não do jeito que o Corinthians queria, né? Apareceu aí. Sumidão. A Inter, que jogou aquela final de 24-25 contra o PSG da Liga dos Campeões, tinha 16 atletas apenas no seu... Eu acho que o time titular, nenhum, né? O Materazzi fazia parte, mas ele era reserva. Júlio César, Maicon, Lúcio, Kivo, não, mas nem era Zanetti, Eto'o, Milito, Schneider... Esse foi antes. Esse foi antes, eu tô falando desse recente contra o PSG. Não, tô dizendo que foi campeão com o Mourinho. Não, esse que foi campeão, esse foi campeão. Isso, vice-campeão contra o PSG. Perdão. Não que eu tinha citado que foi campeão com o Mourinho. Que também era... Inclusive, nem o técnico era italiano. Não salvava ninguém. Mas, e aí, por isso... Aliás, o Dorival fala de Copas do Mundo, né? Mas a gente vê a origem no futebol nacional do problema. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians contra a equipe da Portuguesa pelas quartas de finais do Campeonato Paulista neste domingo, às 20h30, com transmissão dos canais da Record, YouTube da Cazé TV e também dos canais HBO Max. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe da Portuguesa, todos pelo Campeonato Paulista. São 4 vitórias e somente uma derrota nesses últimos 5 jogos. O último jogo que eles fizeram no Paulistão contra a equipe do Mirassol fora de casa, eles venceram lá pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe da Portuguesa. São 3 vitórias do Timão e 2 empates. O último confronto na temporada passada pelo Paulistão, jogando no Canindé, o Corinthians empatou com a Portuguesa pelo placar de 2-2. Enfim, vamos ver como vai ser essa preparação aí da equipe para esse jogo, até porque já jogou na última quinta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense, venceu lá em Curitiba, jogando no gramado sintético, que além disso estava muito ruim. Desgaste dos jogadores com certeza é muito maior do que no campo normal, mas enfim, foco total nesse jogo contra a Portuguesa, jogo único, precisa vencer para defender esse título do Paulistão. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!